أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, também misericordioso. Primeiramente, agradecemos a Deus por a gente estar se reencontrando novamente na mesquita, uma das casas de Deus. E também quero pedir desculpa até pela demora, que a gente acaba falando algo que as pessoas não esperam. E também queria agradecer a presença de todo mundo. Gostaria de agradecer primeiramente a presença de todo mundo. Que Deus recompense o esforço de cada um que veio, deixou seus afazeres, deixou sua comunidade, deixou a sua comodidade de sua casa, poderia estar aí em casa essa hora, porém preferiu vir à mesquita, escutar algo que talvez tenha benefício nessa vida terrena e também para outra. Por isso que o mensageiro de Deus ele disse: aquela pessoa que quer o bem, Deus dá para ele o entendimento da religião. E aquela pessoa que Deus quer o bem, Deus dá para ele o entendimento da religião. E ninguém nasceu sabendo, sem dúvida, e a gente vai aprendendo aos poucos. Então, só continuando esse livrinho, essa apostila, nós paramos na página 6, onde falamos assim: o que é adoração? O que é ibada? Em árabe a palavra é ibada. É ibada. Até o termo ibada, tu vê as palavras chamadas Abdallah, Abdulaziz, Abdurrahman, Abdukarim, Abdumalik. Toda essa palavra abd quer dizer servo, escravo. Ela tem raiz a palavra abd. Na realidade, todos os seres, todos os humanos, todos os animais, todas as plantas, tudo é abd, é servo de Deus. Tudo, consciente ou inconscientemente. O muçulmano ele é servo de Deus conscientemente. Ele opta, escolhe em ser servo de Deus, não esperando algo em troca, mas porque ele sabe que existe um Senhor, um Criador, e nós somos servos de Deus, consciente e inconsciente. E os crentes, os muçulmanos, são servos de Deus, porque sabem que somente Deus é o Senhor e somente Ele devemos ser seu servo. Somente a eles devemos ser o servo. O que quer dizer adoração? Às vezes, o que quer dizer adoração? Aqui nessa apostila fala o seguinte, né? Toda prática, oração, jejum, caridade, peregrinação, pedido de algo que não esteja ao alcance de uma criatura, por exemplo, a cura de uma doença, chuva, sustento, socorro, nas horas de aflição, receio, depositar confiança, esperança. Todo ato de devoção é considerado adoração. Algumas pessoas acham que adorar, no Islã, no sentido da palavra adorar a Deus, significa assim, a pessoa ficar rezando 24 horas. Quem pensa isso está pensando um pensamento muito limitado. A adoração no Islã, o conceito de adoração, de culto, de prática religiosa, é muito mais abrangente. Quando tu está rezando, tu está adorando a Deus. E quando tu sai de manhã para trabalhar, para procurar teu autossustento, o sustento da tua família, e tu fala, em nome de Deus, eu vou trabalhar porque eu sou obrigado a trabalhar, eu tenho que trazer sustento para minha família, para mim mesmo, confio em Deus numa procura de sustento. Isso também é um ato de adoração. A pessoa vai estudar, eu tenho que estudar para poder, enfim, isso é considerado um ato de adoração. Claro que não é a mesma coisa que rezar, isso é um ato somente, mas a adoração é muito mais completa. Dormir pode se tornar a adoração a Deus? De que forma que dormir pode se tornar adoração a Deus? Sonhar adoração? Não é isso. Tá, o exemplo é adoração a Deus. Eu tenho que rezar de manhã, então eu vou dormir cedo. Esse dormir cedo é um ato de adoração. Não é?
Eu quero rezar na mesquita sexta-feira. 12:30 vai começar a oração. E tu te programar para cumprir um ato de adoração é adoração aquilo. Simples fato de tu ficar esperando o ônibus, descer aqui no fim da linha, vir até aqui, tudo isso é considerado um ato de adoração. Ou seja, adoração a palavra ibada em árabe é muito mais completo, muito mais amplo, no sentido de somente ficar rezando. Rezando é uma parte da adoração, mas a vida em toda é considerada uma adoração. Quando a pessoa sorri com o seu semelhante, é considerado o quê? Adoração. Toda boa ação que a pessoa faz somente para agradar a Deus, não querendo nada da vida terrena, e da forma que esse mensageiro ensinou, é considerada adoração. Por isso que diz assim, ó, é também prescindível saber. Então, primeiro a gente vai saber o que é adoração, não é? Rezar, jejuar, fazer peregrinação, Meca, que mais tipo de adoração? Prática religiosa, assim, que vocês conhecem. Seguir o ensinamento do profeta é adoração. Pedir a Deus é adoração. Pedir perdão é adoração. Confiar em Deus é adoração. Quer dizer, toda a prática religiosa é considerada adoração. Não é? Eu ao Corão é adoração. Sim, é a melhor das adorações. É a melhor das adorações. Então quer dizer que o que é adoração? É tudo isso. Então somente quem que merece exclusiva esse tipo de adoração? Somente Deus. Se tu compartilhar essa devoção, esta adoração, amém? Seja bem-vindo. Se tu compartilhar esta adoração a outro que não seja Deus, e se considerado quem árabe, pode sentar. Se quiser sentar numa cadeira, também tem cadeira. Se tu compartilhar isso que é chamado de adoração a algo, a alguém que não seja Deus, é considerado o que nós falamos na aula passada? Shirk. Shirk quer dizer que associar algo a Deus. Exemplo de dedicar adoração a outro que não seja Deus. Um exemplo. Os caras quando foi à igreja do Maradona na Argentina, por exemplo. Como é que é? Sabia que na Argentina inventaram a igreja maradoniana? Sei, mas o que quer dizer? Estou dizendo um exemplo de adoração. Se a pessoa compartilhar com outro que não seja Deus, é idolatria. É, idolatria. Qual é o ato? Shirk. Né? Invocar outro que não seja Deus. Ou seja, a adoração, tu sabendo o que é adoração, tu vai saber o que é shirk, que é associar a Deus. O que quer dizer? Todo ato de adoração somente Deus é merecedor. Somente Ele é merecedor. Como é que a gente sabe se tal ato é adoração ou não? Através do que Ele estipulou. Através do ensinamento dos mensageiros, finalizado pelos últimos profetas Muhammad. Que não há mediador. Que não há mediador entre nós e Ele é Deus na adoração. Quer dizer, se tu dizer, ó Senhor, me protege, cure da minha doença, isso é adoração. Mas se tu dizer, ó Senhor, me protege, e ó de Gabriel, cure-me da minha doença, isso associou. Outro sócio. Né? Outro sócio. Então, sabendo o que é adoração, tu vai saber que somente Deus é merecedor. Somente Ele merece a adoração, mais ninguém. Ninguém mais tem direito. Ninguém mais tem direito, nada e ninguém tem direito de ser adorado, exceto Deus. Depois fala assim também, na época do profeta Muhammad, existiam pessoas que adoravam várias divindades, vários deuses. Mas vem a pergunta, eles reconheciam, nós falamos no último encontro, eles reconheciam que existia um Criador, um Senhor, um Todo-Poderoso, que deu a vida e deu a morte, vai dar a morte, que não há força e poder não serei. Reconheciam que existia um Deus. Eles reconheciam que existia o Deus. Né? Na época do profeta Muhammad. Mas mesmo eles reconhecendo, isso não tornou eles muçulmanos.
Por quê? Alguém sabe dizer isto? Não teve a prática? Também. Porque eles confiavam no outro Deus, eles associaram. Isso, eles acreditavam. Tanto é que no Alcorão tem vários versículos dizendo assim, quando eles montavam em suas caravelas no mar, a correnteza, a tempestade, quase virava o barco, o que eles faziam? Recorriam a Deus, sincero, Senhor, acalma. E quando Deus os salvava, quando eles caíram na praia, agradeciam as imagens, a santo, a profeta. Isso é idolatria. É o politeísmo. Isso é associar. Na época do profeta Muhammad, as pessoas reconheciam. Então quer dizer o que? O objetivo do monoteísmo, da crença em Deus, não é reconhecer que Ele é único. Porque senão, os idólatras na época do profeta Muhammad eram muçulmanos. Porque eles reconheciam. Igual hoje, aquelas pessoas que pedem proteção, amarra figa, como é que se fala? Senhor do Bonfim, Patuá, todas essas coisas. Elas reconhecem que Deus existe ou não reconhecem? Elas reconhecem que Deus tem poder sobre todas as coisas ou não reconhecem? Reconhecem. Por que não pedem para Ele? Eu acho que não sabem conversar também com Ele. Não sabe? Aí as pessoas elas não sabem quem é aquele Criador. Elas comparam Deus com as pessoas. O que quer dizer o quê? O ser humano, para te chegar, tu quer falar com o ministro, com o prefeito de Porto Alegre. Tu tem como falar direto com ele, até chegar até ele. Não tem como chegar direto, quero falar com o prefeito. Dá 1001 satisfações para todo mundo. Para todo mundo, até chegar a ele. Se for importante, tu consegue chegar. Se for importante. E olhe lá. Essas pessoas, o que elas fizeram? Compararam Deus com o prefeito. Compararam Deus com os humanos. Para chegar a tempos intermediários. E Deus é tão poderoso, tão magnífico, tão generoso, que não precisa de intermediário. Pode chegar direto até Ele, somente pedindo para Ele, somente obedecendo Ele. Essa é a diferença. Então, reconhecer que Deus é o Criador não é monoteísmo. É somente reconhecer. O que é monoteísmo? Tu reconhecer que Ele é o Criador, o Senhor, o Poderoso, e no momento de adoração, de refúgio, pedir somente para Ele. Daí sim. Pergunta para todas as pessoas. Há um mês atrás fizeram aqui em Porto Alegre, no dia 2 de fevereiro, peça da, como é que fala? Iemanjá. Navegantes e Iemanjá, mesma data. Iemanjá e Navegantes. Todas as pessoas que estavam aqui na rua, tu acha que elas acreditam que foi Navegantes que criou os céus e a terra? Claro que não. Tu acha que elas acreditam que foi Navegantes que criou o mar? Aquelas pessoas que botaram aqueles barquinhos na praia, dizendo que é Iemanjá. Tu acha que elas acreditam que Iemanjá que criou esse oceano todo? Ninguém acredita. Acredita que foi Deus. Onde está o pecado delas? Associar algo a Deus. Eles veem como um intermediário. O intermediário. Esse intermediário, por que eles acreditam que esse intermediário? Porque eles compararam Deus com os humanos. Por isso, na Surah, capítulo 31 do Alcorão, fala o quê? Que a idolatria é uma injustiça tremenda. É uma injustiça. É uma injustiça. Tu não dá direito, tu privar aquele que tem direito do direito que ele merece. É uma injustiça. Aquele que te criou, te formou no ventre da tua mãe, e tu vai agradecer outro. Então, olha só o que fala esse versículo na página 7 dessa apostila. Então, refletimos sobre os pretextos dos mushrikin. Mushrik é aquele que associa algo a Deus, usando todos os tempos e lugares. Aqui fala no Alcorão. E adoram, em vez de Allah, Deus, adoram, em vez de Allah, só que a palavra adoram, vou botar na visão ampla. Rezam, jejuam, pede esperança, tem medo, suplica, implora, teme. Em vez de Allah, os que não podem prejudicar nem beneficiar. Gente, só quem traz o prejuízo e o benefício é Deus, mais ninguém. O mensageiro de Deus, Muhammad, ele disse assim: saiba, o que te atingiu não era para ter errado.
O que não caiu em ti não era para ter que atingir, ou seja, era uma pessoa, duas pessoas. Duas pessoas, um do lado do outro. Jogaram uma flecha de longe. Aqui no Brasil fala bala perdida. Caiu em cima de uma cobra embaixo da terra, pronta para picar aquele homem. Ou seja, aquela flecha que te acertou, como era para ti, não era para ter te errado. Ou seja, o que é teu, ninguém vai evitar. O que não é teu, ninguém vai trazer. O mensageiro Muhammad, ele disse assim, ele fazia na súplica, depois das orações, ele dizia assim, ó Deus, aquilo que tu dá, ninguém tira. E aquilo que tu tira, ninguém dá. Nada, ninguém traz o prejuízo e o benefício, exceto aquilo que Deus teve já prescrito. Não tem pessoas que trabalham a vida inteira e não conseguem atingir o objetivo. Tem pessoas do nada, um trabalhinho ali, fica dando. Mas tem uma coisa que o profeta Muhammad ele disse: saiba, que ninguém morre sem antes ter completado o seu sustento. Ninguém morre antes de nós nascermos. Aliás, há 50 mil anos de nós termos nascido, 50 mil anos antes de cada um de nós nascer, Deus tinha criado nossas almas e já tinha prescrito para nós quando a gente ia nascer, como, aonde, quando ia morrer. Quando a gente tem quanto? 3 meses ou 4 meses, né, Luiz? 4 meses na barriga de nossas mães, Deus ordena um anjo a soprar no ventre de nossa mãe. Não sabemos como, mas acreditamos naquilo que o mensageiro de Deus disse. Manda soprar e o que Deus prescreveu 4 coisas. 4 coisas. Olha a primeira: teu sustento. Teu sustento, tua morte. Você vai ser feliz ou infeliz? Você vai para o inferno ou para o paraíso. Antes de nós nascermos, Deus já prescreveu para nós o nosso sustento. Isso quer dizer o quê? Tu, quanto de água tu já tomou até hoje, desde que tu nasceu até hoje? Não tem nem ideia. E quanto que tu vai tomar de água até o dia que tu morrer? Não tem nem ideia. Deus já prescreveu a quantidade exata de água que tu iria tomar. Deus prescreveu para ti todo o teu sustento antes de nascer. Antes de eu nascer, tudo isso. Deus prescreveu o nosso sustento. Imagine se Deus, através dos seus olhos, dissesse assim: vai comer 300 quilos de carne durante toda a tua vida. Tá aqui, ó. Nasce e já vem pronto. Todo o sustento para a vida inteira. Como é que tu vai fazer para guardar tudo isso? Não é. Então Deus prescreveu no sentido de já está registrado tudo que é teu. Tua morte, tua vida, como é que tu vai morrer, aonde. Então o profeta Muhammad diz assim: saiba que nenhuma alma morrerá sem que antes já esteja completo o seu sustento. Depois o profeta disse assim: peçam o que é de Deus. E saiba, o que é de Deus não se consegue no pecado. O que é de Deus, o que Deus mandou para ti vai ser. E aquilo que Deus mandou para ti tu não vai conseguir da forma ilícita. Não tem pessoas, através da usura, vendas de drogas nos livros, vendas de bebidas alcoólicas, coisas ilícitas, consegue um barril de dinheiro. Ele não sabe, vem uma doença, uma calamidade, ele gasta tudo que tem e o que não tem não consegue aquilo. Aquele dinheiro ilícito não era para ti.
Se Deus considerou aquilo proibido, prejudicial, é impossível que Deus diga isso é proibido fazer e botou a cura naquilo que Ele proibiu de fazer. Ou seja, Deus prescreveu para nós. Mas quer dizer que a pessoa não... Mas se Deus prescreveu para mim, meu sustento, eu vou ficar em casa. Quer dizer isso? Jamais. Tu não sabe? Você tem que correr atrás. Mas ela sabe que o que é dela, ninguém tira. O que não for dela, ninguém traz. Se Deus não facilitou aquilo para ti da forma honesta, tenha certeza absoluta que da forma desonesta não é teu. Pode pegar, mas Deus vai te tirar. Isso é um resultado da fé naquilo que Deus predestinou. Aquilo que Deus te destinou é teu, ninguém vai te tirar. Então, adora em vez de Deus o que não pode prejudicar e beneficiar. Por acaso as imagens beneficiam e prejudicam alguém? As imagens, sabe quando passa numa encruzilhada, o pessoal põe aquelas oferendas, maçã, bebida, doce, essas coisas todas. Tem gente que diz, eu tenho medo de passar aqui na frente. Não pode ter medo. Se tiver medo, isso é o que também? Associou. Não pode ter medo. Por isso aqui vai te trazer prejuízo? Da onde? Ou tu acredita que alguém além de Deus tem poder sobre as coisas? Não pode ter medo. Não pode ter medo. Se tiver medo, tem um problema no teu coração, então tu compartilha o teu temor ao outro, não seja Deus. Olha o que o versículo fala. Não pode prejudicar nem beneficiar. E dizem, o argumento deles, esses são os nossos intercessores junto de Allah, junto de Deus, os nossos intercessores. Mas ele diz assim, a gente não adora diretamente os santos, não adoramos diretamente as divindades, nós adoramos a Deus, porém não tem como chegar até Deus. Não tem gente que diz assim, mas Deus está ocupado, Deus esqueceu. Qual é um pecado maior do que isso? É quando eles deram atributos humanos a Deus. Disseram que os humanos é igual, que Deus é igual aos humanos. É errado. Dizem, informareis. Vocês querem informar a Deus aquilo que Ele não conhece nos céus e na terra? Vocês querem ensinar a Deus? Glorificado seja, exaltado naquilo que vocês associam. Então, meus irmãos, vamos ver agora algumas formas e uns tipos, umas manifestações do nosso dia a dia do shirk. Exemplo, feitiço, magia e bruxaria. São práticas que carecem de qualquer fundamento religioso. Feitiço, simpatia, bruxaria, magia, macumba, amuleto, pé de coelho, segurança, o que mais que eles inventam? Elefante virado para a porta, espada de São Jorge, pimenta, tudo isso. As pessoas às vezes são, da onde? Perguntam para pessoas, peraí, isso daí faz algo? As pessoas no fundo elas sabem que não fazem, mas por que elas esperam que aquilo faça? Porque elas não conhecem quem é Deus, elas não conhecem quem é o Criador dos seus vidas. Elas comparam Deus com os humanos, elas comparam Deus com as pessoas, né? Tudo isso é idolatria. Além de ser idolatria, é a pessoa não acreditar na predestinação. Gente, se Deus predestinou para ti aquilo, é um sal jogado na tua porta que vai... Não tem fundamento. Gente, se Deus predestinou aquilo para ti, é aquelas espadas São Jorge que vai te proteger. Não tem como. É impossível. Então, todos esses tipos de coisas são considerados idolatria. Tudo isso é considerado idolatria. Amuleto, as pessoas põem em segurança, chamam de segurança. Gente, um fiozinho vai proteger alguém. Elas acreditam que um fiozinho amarrando no braço, no pé, isso vai proteger. Uma tesoura corta e acabou. Tudo isso é o maior pecado que tem. Por que é o maior pecado? Porque as pessoas ignoram que existe um Criador, um Todo-Poderoso,
ou comparam o Senhor Todo-Poderoso com os humanos. Não é? Tem outras partes, eu não vou entrar aqui nesses detalhes aqui, mas tudo isso são tipos de idolatria. Ou seja, resumindo, só quem tem poder e força é Deus. Mas quer dizer que a pessoa, ela não vai se precaver. As coisas legais, por exemplo, o cara trabalha de eletricista ou mexe com elétrico. Ah, não vou botar nada de borracha, não vou botar nada de... não vou me proteger, porque quem protege é Deus. O que se fala para essa pessoa? Tu tem fé e perdeu a razão. Não é? Deus botou para cada coisa um meio, né? Igual aquela pessoa que falava assim para um homem virtuoso: pede a Deus para que eu tenha um filho. Pede a Deus, sempre insistia. Depois eu falei: peraí, tu é casado? Não. Então como quer ter filho? Fora da razão. Fora da razão. Tem meios, existe na religião chamado meios. Um copo d'água, eu estou com sede. Deus me deu um copo d'água. Deus, eu estou morrendo de sede. Tu é generoso, tem poder sobre todas as coisas, só peço a ti, me dê um copo d'água. Deus botou o meio de matar a tua sede, tu levanta e toma um copo d'água. Não existe. O Islã é uma religião aplicada e prática para tudo. Bom, está claro até aqui os tipos de idolatria, as formas que as pessoas fazem. E o maior pecado de todos é esse. É a pessoa acreditar que Deus tem o poder sobre tudo, mas no momento de aflição, de aperto, pede para outro que não seja ele. Ou vai agradecer ao outro. Hoje em dia as pessoas, antigamente, na época do Muhammad, as pessoas no aperto pediam para Deus. E no alívio agradeciam a outros. Hoje as pessoas estão lá no aperto e no alívio para outro que não seja Deus. É que assim, o que eu vejo também é as pessoas associam os pedidos delas, pede a Deus, pede aos santos. Nem assim, me contaram essa semana que uma criança está andando com um baita de um cabelão porque para pagar uma promessa que a mãe fez. Tá um cabelão, porque o cabelo da criança ele é bem volumoso, né? Então essa criança tem que pagar essa promessa que a mãe fez. Que a mãe fez. Não é a mãe que está pagando a promessa, mas sim a criança. Mas aí... Mas sabe que no Islã... E daí me comentaram por que fizeram isso com a criança, porque que tinha que pagar essa promessa era a mãe, então, se ela fez. Mãe. Não botar a criança no meio, sim, né? Isso fazer a criança cumprir isso para... Isso, se fosse revelado por Deus que isso era uma forma de adoração. Para começar, ela não é. E não é. Daí vem a pergunta: no Islã existe pagar promessa? Hã? O profeta Muhammad disse que as pessoas fazem promessa é igual a pessoa avara, só faz algo se Deus der algo para ela. Quer dizer, existe no Islã: ó Senhor, estou procurando, eu quero aquele emprego. Você está procurando um tipo de emprego ou estudo, algo, eu quero aquilo, ó Senhor. Se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo, daquilo que é previsto dentro da religião. Pode fazer isso ou não pode? Isso na religião é desaconselhável fazer. Não pode, não é para fazer. Se a pessoa fizer, é obrigada a cumprir, exceto naquilo que é proibido. Alguém fala assim: se acontecer isso comigo, eu vou passar 2 dias sem comer e beber. Não pode, isso não é da religião. Se acontecer isso comigo, eu não vou beber. Não pode, porque a princípio não pode beber. Não pode. Em Senhora chama-se Nadar. Essa promessa não se faz. É como se estivesse dizendo a Deus: se fizesse comigo, eu faço aquilo para ti. E Deus precisa de ti por acaso? Criou os céus e a terra. Criou os humanos, o ar que a gente respira, o sangue que está nas nossas veias andando para lá e para cá. Quando a gente dorme, nosso coração não descansa, está batendo ali. Quem é que desliga ele? Ninguém desliga ele, só Deus. Precisa de ti. Se a pessoa quisesse assim: ó Deus, ó Senhor, eu vou
me dá aquilo que eu faço aquilo. Isso aí tu faz com as pessoas, com os humanos, não faz com Deus. Não pode fazer isso. Se a pessoa pensar isso, é pior ainda. Mas a pessoa pode fazer algo assim parecido, sem programar, por exemplo, eu estou esperando aquilo, na mente dela, sem pronunciar. Ó Senhor, por gratidão a Ti eu vou fazer aquilo. Não antes, tipo assim, algo em troca. Ó Senhor, se fizer aquilo eu faço aquilo. Não. Depois que aquilo aconteceu, tu esperava, por gratidão tu faz. Ó Senhor, se acontecer aquilo comigo, vou fazer uma janta para todo mundo aqui, ó. Vou matar uma ovelha. Vou dar 2 quilos de carne para todo mundo aqui de felicidade, agradecendo a Deus. Pode? Não tem problema. Porque a princípio esse ato é recomendável fazer. Mas fazer para pagar promessa no sentido, se acontecer comigo eu não corto minhas unhas durante um mês. Peraí, isso é religião? Aí não pode. Eu não corto o cabelo. Tá pagando promessa? Não? Ou é teu irmão que fez a promessa e você está pagando por ele? Não? Bom, gente, passamos essa parte da idolatria que chama-se shirk em árabe, que é um dos maiores pecados, e por incrível, Deus perdoa todos os pecados, é ou não é? Será que até a idolatria Deus perdoa? Não. Como isso que não? Será que Deus perdoa até a idolatria ou não? Se a pessoa se arrepender em vida, daí Deus perdoa. Em vida sim. Todos os pecados são perdoáveis perante Deus em vida. Depois que a pessoa morreu, acabou. Se a pessoa tiver, tipo, a pessoa na cadeira, um tiro, sei lá, e a pessoa tá na beira da morte. Isso. E aí tá, e se arrepende de tudo que fez. Nossa, uma dúvida. Essa dúvida é boa, essa tua dúvida aí. Se o arrependimento vale na hora que está morrendo. Vale. O profeta Muhammad disse: Deus aceita o arrependimento da alma da pessoa enquanto a alma não sai pela garganta dela. Enquanto que ela não está. Não é? Antes disso, Deus aceita arrependimento. Mas tem umas passagens no Alcorão, não estou com o Alcorão aqui, queria mostrar para vocês, que terá a ressurreição, o dia do juízo final. Deus vai mandar algumas pessoas para o inferno. As pessoas dirão: ó Senhor, agora nós vemos que tudo isso que teus profetas falaram é verdade. Faça a gente voltar para a vida terrena. Nós vamos se arrepender e acreditar nos profetas. Deus diz no Alcorão mesmo que eles são mentirosos. Se voltasse para a vida terrena, iriam falar: viu como a gente salvou? Viu como você salvou, povo? Não acredito! Quer dizer o que, gente? A gente não brinca com essas coisas. Muçulmano, qualquer ordem que tu vem de Deus, são mensageiros de Deus, qualquer coisa de Deus, se apresse em praticar antes que seja tarde. Mas depois pode estragar o coração. Vamos passar para outro capítulo que fala assim, número 1, nifaq. Nifaq quer dizer hipocrisia. Tá faltando página? 13. Tem 3 páginas na frente aí? Tem. 13. Na jurisprudência islâmica, a hipocrisia significa apresentar-se externamente como muçulmano, virtuoso, escondendo internamente a descrença e a maldade. O que quer dizer hipocrisia em árabe? Nifaq. Tu demonstrar externamente aquilo, o contrário daquilo que tu é interno. Isso chama-se em árabe o quê? Nifaq, hipocrisia. Que Deus nos livra dessa doença. A hipocrisia, o que é então? Tu demonstrar que é muçulmano e no fundo não é. O que tem um versículo que diz assim: esforçam-se por enganar a Allah e os crentes, mas realmente não enganam a ninguém, senão a si próprios, e não se dão conta disso. Na realidade, irmãos, a hipocrisia são em 2 tipos.
hipocrisia de crença, que é o que nós estamos falando agora. Essa hipocrisia é a maior. Você tem hipocrisia chamada maior e menor. A hipocrisia da crença, que é a pessoa se apresentando como uma muçulmana e no fundo ela não é. Só demonstra que é. Reza, aparência de muçulmano ou muçulmana, mas lá no fundo não é. E por que as pessoas fazem isso? Ou interesse mundano, ou medo de algo. Na vida do profeta Muhammad, durante 13 anos que ele estava em Meca, não existiam hipócritas. Os hipócritas surgiram no segundo ano da imigração da Hégira, em Medina. Em Meca não existia hipócrita na época do profeta Muhammad. Por que não existia hipócrita? Quem sabe? Não existia hipócrita na época do profeta porque os muçulmanos eram presos, eram oprimidos, perseguidos, torturados. Se alguém ia dizer que era muçulmano, era perseguido, torturado, às vezes era morto. Quem queria se passar por falso muçulmano e ainda tomar um... É ou não é? Então não tinha hipocrisia. Ou era ou não era. É ou não é? Quando que surgiu os hipócritas na época do profeta Muhammad? Quando o Islã ficou um Estado. A autoridade teve um sistema completo de vida, um Estado. Começaram a ter batalhas, espólios de guerra. Opa, tá dando bem aquilo, vamos lá. Olha, nós vamos perder, estamos perdendo, a gente é muçulmano. Daí começou. Voltar a casar de acordo com a situação. De acordo com as circunstâncias, ser hipócrita. Hipocrisia maior, o que é? É isso mesmo. A pessoa dizer que é muçulmana, dizer que é crente, no fundo não é. No coração dela, não concorda em nada que está no Corão e no dito do profeta Muhammad. É isso que eu estava pensando agora. A hipocrisia não leva a pessoa que é hipócrita, ela não tem a dúvida no coração do que ela está acreditando. A hipocrisia... Por isso que ela se torna hipócrita, porque ela... Vamos passar para a segunda parte. Essa hipocrisia que nós não acredita nela totalmente. Essa hipocrisia que nós estamos falando é a hipocrisia maior, que a pessoa, ela não, no fundo não é. Ela só está ali. Não é, no fundo não é. Esse tipo de hipocrisia, como está no Corão, ele é pior que aquela pessoa que não acredita em Deus. É o pior. Tanto é que no Corão fala que essa pessoa é o local mais baixo do inferno deles. Daí vem outra hipocrisia, que é a hipocrisia das obras. Isto reina em pessoas que têm alguma crença no coração aliada à manifestação de virtudes ou sentimento que realmente não os têm. Caracteriza-se geralmente pela prática de ações que, apesar de serem virtuosas, não procuram com isso agradar a Allah, mas sim obter fama, reputação, títulos, exibição, elogios, etc. É a pessoa que ela tem a fé no coração, porém a fé dela está sempre em conflito em aparecer, em reputação, em título, em prestígio, em elogio, ou ganhando algo material. Ela tem a fé, um pouco de fé, porém prevalece às vezes isto. Exemplo: tá com os muçulmanos, sou muçulmano. Tá com os muçulmanos, é bom ser muçulmano. Tá sozinho em casa, não tem ninguém, tá com os amigos. Deixa lá, vai. Daí não é mais muçulmano. Quer dizer, é de acordo com a circunstância. É com a maioria. Se tem alguém em frente, não tem ninguém cuidando, não é mais. Esse daí. Não é igual ao primeiro, né? Não acredita. Só está aquilo mostrando. Essa é a pessoa que ela tem a fé. Porém sobrepõe, prevalece. Esse sentimento é uma doença no coração. Que daí vem aquilo que tu falou também. Tá ligado com a dúvida. Vai a desconfiança que Deus prometeu algo, ou vai cumprir algo. É a pessoa pratica algo da religião, ou não pratica algo, ou não pratica aquilo que é errado, né?
faz ou deixa de fazer algo, eles querendo o exclusivo, ou o que mais mexe em ele a fazer é as pessoas. Por exemplo, as orações que a gente tem que rezar. Estou com os muçulmanos, tem que rezar porque estão aqui, senão vão falar que eu não rezo. O que movimentou ele a rezar? É as pessoas falarem. Não é de dentro do coração. Não é de dentro do coração. Não é essa doença? Tá de jejum. Nós vamos na tua casa hoje, de jejum, quebrar o jejum na tua casa. Tem que fazer o jejum hoje, então, senão... Isso não é o hipócrita. Peraí, isso não é o hipócrita. Isso é a diferença entre o hipócrita e sinal de hipocrisia. Tem diferença. A hipocrisia é a pior das doenças. É a pessoa demonstrar aquilo que não é. E o crente é verdadeiro, tem que ser verdadeiro. Exemplo de hipocrisia, por exemplo, eu não vou na mesquita, nunca vou na mesquita. Mas vai ter uma agenda na mesquita. Allahu Akbar! E daí o que é essa pessoa? Não se chama que essa pessoa é um hipócrita. Mas isso é um cheiro de hipocrisia, né? Um cheiro. A gente vê na mesquita, não vou. Mas vem a televisão e vai filmar. Allahu Akbar. O primeiro a chegar e depois quando aparece, não, eu vou falar. O que é isso, gente? De fato, uma hipocrisia. É um tipo de hipocrisia. Isso é uma doença. A'udhu billah. Salat. Sim, falta 5. E tem a hipocrisia das ações. O profeta Muhammad ele disse assim um dito. Esse dito, olha gente, ele é perigoso de falar, muito pior ainda de escutar. E juro por Deus, se não fosse meu compromisso, como muçulmano, quando o imã dessa mesquita, de falar esse assunto, eu não iria falar. Juro por Deus. Se não fosse meu compromisso. O profeta Muhammad ele disse: os sinais da hipocrisia são 4. Quando fala, mente. Quando promete, não cumpre. Quando confia, trai. 4, quando toma uma inimizade, ultrapassa o limite. Por exemplo, estou discutindo com alguém, a coisa é sujo na discussão. É sinal da hipocrisia. Estou discutindo com o fulano, estou discutindo contigo, não sei o que na frente das pessoas, eu começo a resgatar os teus podres lá de trás, só para te afundar. Isso é sinal de hipocrisia. 4 sinais de hipocrisia que a pessoa tem. Quando fala, mente. Quando promete, não cumpre. Quando confia, trai. O profeta Muhammad ele disse: quem tiver tem o sinal de quem tiver uma das qualidades, péssimas qualidades, não são qualidades, são atributos, esses defeitos, é considerado um hipócrita até largar ele. Quando fala, mente. Quando cumpre, quando promete, não cumpre. E quando confia, trai. São sinais da hipocrisia. Por que é hipócrita? Que o hipócrita é aquele que demonstra o contrário do que é. E o crente é verdadeiro. Não é? Deus nos livra dessa doença. E tem outro tipo de hipocrisia, que é essa imperceptível. Esta é imperceptível. Quase ninguém se livra dela. Quase ninguém se livra desse tipo de hipocrisia. Que Deus nos livre e nos proteja disso. Em árabe chama-se... Tudo bem? Bom. Chama-se em árabe Riya. Riya é a ostentação, que é o sentimento de querer demonstrar o que não é. Existem hipocrisias na palavra, na ação. Ou às vezes nós estamos conversando uma coisa normal, nós estamos começando assim normal, eu falo para vocês,
Ah, gente, olha, tá vendo meus olhos? Ah, meus olhos estão inchados assim de sono. Não vai perguntar por quê? Por quê? Ah, porque você a noite inteira lendo o Corão. Ostentação, né? Ah, minha perna chega tá adormecida, minha perna. Ah, por que, Rodrigo? Você a noite inteira em pé rezando. Ai, que Deus me perdoe. O que essa pessoa quer dos outros? Esse elogio? E não tava nada. Esse é o pior. Na época do profeta Muhammad, eles disseram assim. O profeta Muhammad tinha um homem um companheiro chamado Huzaifa. Esse Huzaifa, ele era tipo secretário do profeta das coisas pessoais secretas. E Deus revelou para o profeta Muhammad o nome de 70 hipócritas. E deu para o Huzaifa anota o nome deles. E o homem ia lá todo dia. Quero saber se meu nome está escrito ou não. Quero saber se meu nome está escrito ou não. A coisa que os companheiros do profeta mais temiam era ser hipócrita. O que eles mais temiam na vida era demonstrar o contrário que eles eram no coração. Ela nos protege, nos escutou chamar a adoração. A gente continua em seguida.